Imagine um homem que viveu em um tempo de decadência espiritual, quando a nação de Israel havia se afastado do verdadeiro Deus. Este homem não era um rei, não era um grande general, mas um profeta, um servo humilde. E ainda assim, ele desafiou reis, enfrentou falsos profetas e operou milagres que demonstraram o poder de Deus diante dos incrédulos. Estou falando de Elias, o profeta, aquele cuja vida e obra nos inspiram até hoje. Você já ouviu falar dos feitos poderosos de Elias? Já parou para pensar no que podemos aprender com ele para fortalecer nossa própria fé? Hoje, vamos juntos mergulhar na história de Elias, desvendar lições que podem transformar nossa vida espiritual. E fique até o final, porque a última lição é a mais poderosa de todas. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal Sabedoria Divina. Se você está em busca de conteúdo que inspire, fortaleça e aprofunde a sua caminhada de fé, este é o lugar certo. Deixe o seu like, comente suas impressões ao longo do vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas por essa mensagem. Garanto que você verá Elias de uma maneira que talvez nunca tenha visto antes, e isso pode mudar a forma como você compreende a história divina. A história de Elias começa em um momento sombrio para Israel. A Bíblia nos conta, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, que o rei Acabe havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele havia se casado com Jezabel, uma princesa estrangeira, e junto com ela trouxe a adoração a Baal, um falso deus, para o coração de Israel. O povo estava em uma encruzilhada espiritual, dividido entre a lealdade a Deus e a tentação das práticas pagãs. Neste contexto de idolatria e corrupção, Deus levanta Elias para ser a sua voz. Elias aparece repentinamente em cena com uma coragem impressionante. Ele se dirige ao rei Acabe e faz uma declaração ousada. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Esse anúncio foi um golpe direto contra Baal, pois ele era considerado o deus da fertilidade e das tempestades. Elias não apenas desafiava o rei e a rainha, mas também a crença de toda uma nação. E o que ele declarou se cumpriu. Uma grande seca assolou a terra, e assim Deus começou a mostrar seu poder e autoridade diante de Israel. Essa seca, entretanto, não foi apenas uma punição. Ela foi uma oportunidade para que o povo se arrependesse e voltasse para o Deus verdadeiro. Elias, guiado por Deus, nos ensina a importância da obediência inabalável e da confiança em tempos de adversidade. Durante a seca, Deus instrui Elias a se retirar para o riacho de Querite, onde seria sustentado por corvos. Imagine o que foi para Elias confiar nessa ordem. Era um cenário improvável, e ainda assim, dia após dia, os corvos traziam pão e carne para ele. Elias experimentou de forma direta o cuidado de Deus em tempos de escassez, o que fortaleceu ainda mais a sua fé. Você já se perguntou se está disposto a seguir a Deus com a mesma confiança que Elias teve? Às vezes, somos chamados a passar por momentos de escassez, de isolamento, onde parece que não há saída. Mas a história de Elias nos ensina que, mesmo nesses momentos, Deus não nos abandona. Ele prepara um lugar de refúgio, provisão e sustento para aqueles que nele confiam. Como está a sua confiança em Deus em meio às dificuldades? Compartilhe conosco nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Com a seca persistindo, Elias recebe uma nova ordem. Ele deve ir para Sarepta, onde uma viúva o sustentará. Aqui, Elias se depara com uma mulher que, assim como ele, vivia com o mínimo. Ao chegar, ele encontra a viúva recolhendo lenha e pede um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva responde que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer uma última refeição para ela e seu filho, depois do qual esperava morrer de fome.
Elias, porém, profere uma promessa impressionante. Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. Essa história é um lembrete poderoso de como Deus provê milagrosamente para aqueles que têm fé. Elias e a viúva de Sarepta foram sustentados diariamente com o pouco que tinham, pois confiaram nas promessas de Deus. É um exemplo de fé para todos nós. Quantas vezes achamos que temos pouco, que não é suficiente? Quantas vezes temos medo de dar o primeiro passo em obediência? Elias nos mostra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele multiplica o que temos. Elias não sabia o que o futuro lhe reservava, nem a viúva. Mas ao darem ouvidos à voz de Deus, eles viram o milagre da provisão divina. Quantos de nós estamos à beira de um pouco de farinha e azeite, com receio de que falte o necessário? Convido você a refletir, até onde vai sua fé na provisão de Deus? Elias viveu uma série de experiências impressionantes que revelaram o poder de Deus e sua fidelidade. Após a provisão diária de farinha e azeite em Sarepta, a história toma um rumo inesperado. O filho da viúva adoece gravemente e morre. Imagine o impacto dessa tragédia. A viúva, que já tinha enfrentado tantas dificuldades, agora perdia seu único filho. Ela se volta para Elias em desespero, perguntando se ele veio para lembrar-lhe dos seus pecados e trazer castigo. E Elias, profundamente tocado, não permanece indiferente. A Bíblia nos conta que Elias toma o menino em seus braços, leva-o para o quarto onde estava hospedado e se deita sobre ele, orando com fervor. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 21. Elias ora não uma, mas 3 vezes, demonstrando sua determinação e fé inabalável no poder de Deus. E Deus ouve a oração de Elias. A vida retorna ao menino e ele é entregue à mãe com vida. Este é um dos primeiros registros bíblicos de ressurreição, e ele nos mostra algo poderoso sobre a oração. Elias não desistiu diante da morte, ele persistiu em oração. Esse milagre é uma lição para nós sobre o poder da intercessão, especialmente quando somos movidos por compaixão. Quantas vezes paramos de orar diante das dificuldades, aceitando o não, antes mesmo de pedir com fervor? A história de Elias e o filho da viúva nos desafia a buscar a Deus em oração, sem desistir, confiando que Ele pode realizar o impossível. Como está a sua vida de oração? Você acredita que Deus ainda opera milagres hoje? Escreva nos comentários. Queremos ouvir sua experiência de fé. Agora, avançamos para um dos episódios mais marcantes da vida de Elias, o confronto no Monte Carmelo. Após 3 anos de seca, Deus instrui Elias a se apresentar ao rei Acabe para que a chuva volte a cair sobre a terra. Elias obedece e propõe um desafio. Ele convoca os profetas de Baal e de Azerá para um teste público, um confronto que revelará quem é o verdadeiro Deus de Israel. Imagine a tensão desse momento. Diante de todo o povo, Elias coloca uma questão direta. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Essa pergunta ecoa até hoje. Em quantas áreas da nossa vida, talvez sem perceber, estamos divididos? Quantas vezes tentamos servir a Deus, mas também a outros ídolos que roubam nossa atenção e devoção? A questão de Elias é um convite à decisão, um chamado à fidelidade exclusiva. Ele então propõe o seguinte: os profetas de Baal devem preparar um sacrifício e invocar seu Deus, e Elias fará o mesmo. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. E assim, o desafio começa.
Os profetas de Baal clamam o dia inteiro, gritando, dançando e até se cortando para chamar a atenção de seu Deus. Mas nada acontece. Baal permanece em silêncio. Elias, com ousadia e uma dose de ironia, sugere que eles gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo ou ocupado. Apesar dos esforços dos profetas, Baal não responde. Finalmente, chega a vez de Elias. Ele restaura o altar do Senhor, coloca o sacrifício e manda encher tudo com água, algo surpreendente em tempos de seca. A quantidade de água é tamanha que encharca a madeira e enche uma vala ao redor do altar. E então Elias ora, não com gritos, mas com uma oração simples e direta. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36. Nesse momento, o fogo do Senhor desce do céu e consome não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água. O povo, maravilhado, se prostra e clama: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Essa manifestação poderosa é um testemunho da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Mas a lição vai além do fogo no altar. Ela nos leva a refletir sobre onde colocamos nossa fé e nossa confiança. Elias, mesmo sozinho, manteve-se fiel. Ele não se intimidou diante da maioria que acreditava em Baal. E Deus honrou essa confiança. Será que hoje estamos dispostos a nos posicionar com a mesma firmeza? Ou será que nos deixamos influenciar pelo que é popular, pelo que todos ao nosso redor acreditam? É um momento de reflexão. Em nossa vida cotidiana, temos colocado Deus em primeiro lugar ou permitimos que ídolos modernos ocupem o espaço que deveria ser dele? Após a vitória no Monte Carmelo, Elias ordena que os profetas de Baal sejam mortos e, finalmente, ora para que a chuva retorne. Ele sobe ao topo do monte, inclina-se no chão e ora fervorosamente. E mesmo que a princípio não haja sinal de chuva, ele não desiste. Elias instrui seu servo a olhar em direção ao mar, e por 7 vezes ele faz essa instrução. Somente na 7ª vez, seu servo avista uma pequena nuvem no horizonte. Elias, confiante de que Deus enviaria a chuva, avisa ao rei Acabe que a chuva está a caminho. Logo, o céu escurece, o vento sopra forte, e uma grande chuva desce sobre a terra, encerrando o longo período de seca. Este é mais um exemplo de perseverança na oração. Elias não parou de orar ao ver o céu limpo. Ele orou até que a resposta viesse. Como cristãos, essa é uma lição essencial. Deus nos chama a perseverar. Muitas vezes, a resposta não vem na primeira, nem na segunda vez. Mas, como Elias, precisamos permanecer confiantes de que Deus é fiel. Pense na sua própria vida. Existe algo pelo qual você tem orado repetidamente? Não desista. Deus conhece as suas necessidades e no tempo certo Ele responde. Mesmo após tantas demonstrações do poder de Deus, Elias ainda enfrentaria momentos de profunda dificuldade e dúvidas. Após o triunfo no Monte Carmelo, a rainha Jezabel, enfurecida pela derrota dos profetas de Baal, jura matar Elias. Imagine a situação. Mesmo depois de testemunhar o fogo do céu e o retorno da chuva, Elias se vê fugindo para salvar a própria vida. Ele corre para o deserto, cansado, abatido, e em um momento de grande angústia, chega a pedir que Deus tire sua vida. Ele diz: "Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Esse momento de desânimo e desespero de Elias é uma lembrança poderosa de que até os maiores servos de Deus enfrentam fraquezas. Elias, que havia enfrentado tantos desafios com coragem, agora se encontra vulnerável, exausto e cheio de dúvidas. Mas Deus não o abandona. Em vez de repreender Elias, ele envia um anjo para cuidar dele. O anjo traz pão e água e diz para Elias levantar-se e comer, pois ainda tem uma longa jornada pela frente.
Elias come, dorme e é novamente alimentado pelo anjo. Fortalecido, ele caminha por 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés se encontrou com Deus. Esse episódio nos ensina uma verdade essencial. Deus conhece nossas limitações e fraquezas, e Ele cuida de nós em nossos momentos mais sombrios. Ele sabe quando estamos cansados e Ele nos oferece descanso. Quantas vezes nos sentimos como Elias, desanimados, pensando que já fizemos o suficiente, que não conseguimos seguir em frente. Mas assim como Deus cuidou de Elias, Ele cuida de nós. Ele nos renova para que possamos continuar a jornada. Que lição importante! Quando você estiver cansado, lembre-se de que Deus é a fonte de renovação. No Monte Horebe, Deus fala com Elias de uma maneira especial. Primeiro, um vento forte passa pelo monte, mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, ouve-se um sussurro tranquilo e suave. E é nesse sussurro que Elias percebe a presença de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. É uma lição poderosa sobre como Deus se revela. Ele nem sempre se manifesta em eventos grandiosos e espetaculares. Às vezes, ele fala em um sussurro, em momentos de silêncio e quietude. Muitas vezes, esperamos que Deus se revele com grandeza, que opere milagres visíveis e chamativos. Mas a história de Elias nos ensina que Deus também fala de maneira suave, em um sussurro que só pode ser ouvido quando estamos em silêncio e atentos. Esse sussurro exige que diminuamos o ruído ao nosso redor e nos concentremos em ouvir a voz de Deus. Elias estava em um momento de silêncio interior, onde só o sussurro de Deus poderia alcançar seu coração cansado. E quantos de nós estamos precisando desse sussurro, dessa voz suave que traz paz em meio ao tumulto? Como está seu coração hoje? Você está aberto para ouvir a Deus mesmo quando Ele fala suavemente? No encontro com Deus, Elias recebe novas direções. Deus o instrui a ungir Eliseu como seu sucessor, garantindo que a missão continuaria através de outro profeta. Elias segue essas instruções e encontra Eliseu arando a terra. Ao passar por ele, Elias lança sua capa sobre Eliseu, um ato simbólico que indicava a transferência de seu manto profético. Eliseu deixa tudo para seguir Elias, demonstrando prontidão e disposição para servir. Assim, a vida de Elias se conecta com a de Eliseu, e ambos começam uma jornada de fé e discipulado. Esse ato de lançar a capa sobre Eliseu é um poderoso símbolo de continuidade e legado. Elias compreende que a obra de Deus não se limita a ele. Sua missão precisa ser passada adiante, e Eliseu se torna o discípulo que dará continuidade a essa jornada. Há uma lição profunda aqui sobre o valor de discipular e formar outros na fé. Assim como Elias passou seu manto a Eliseu, somos chamados a inspirar e encorajar aqueles que estão ao nosso redor, a transmitir o que recebemos de Deus para a próxima geração. Elias sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas ele queria garantir que a missão de Deus continuaria. Em uma das últimas viagens de Elias e Eliseu juntos, eles cruzam o rio Jordão de maneira milagrosa. Elias toma seu manto, o enrola e bate na água, e o rio se divide para que eles possam atravessar em terra seca. É um dos últimos milagres de Elias, um sinal da autoridade que ele tinha como profeta. E ao chegarem do outro lado, Eliseu faz um pedido a Elias: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Esse pedido de Eliseu reflete sua determinação e desejo de continuar a obra de Elias com ainda mais poder. Ele sabia dos desafios que viriam e queria estar plenamente capacitado para cumprir sua missão. Elias responde que se Eliseu o vir sendo levado ao céu, seu pedido será concedido. E enquanto caminhavam, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo aparece e separa os dois.
Elias é levado ao céu em um redemoinho, e Eliseu fica com seu manto, pronto para seguir o legado deixado por seu mestre. A ascensão de Elias ao céu é um dos momentos mais extraordinários da Bíblia, e ele é um dos poucos personagens bíblicos que não experimentou a morte. Isso simboliza o valor inestimável de sua fidelidade e devoção a Deus. Esse evento nos faz refletir sobre o que estamos deixando como legado espiritual. Se um dia formos chamados, estamos prontos para deixar uma porção dobrada de fé, de amor, de devoção para aqueles que virão depois de nós? Que possamos seguir o exemplo de Elias e deixar um legado de fé que inspire outros a se aproximarem de Deus. Se você foi inspirado por esta história e deseja se aprofundar mais na palavra de Deus, inscreva-se no canal Sabedoria Divina. Deixe seu comentário sobre como a vida de Elias te impactou e compartilhe este vídeo com outros. Quanto mais compartilhamos essas histórias, mais pessoas podem encontrar esperança e inspiração para seguir a jornada da fé. Que possamos juntos aprender com a vida de Elias e crescer em nossa própria caminhada com Deus, sabendo que Ele sempre está conosco. E nunca se esqueça, o Deus de Elias é o mesmo Deus que cuida de você. A mesma força, o mesmo poder e o mesmo amor que sustentaram Elias estão disponíveis para nós hoje. Ele é o Deus que opera milagres, que nos chama à fidelidade e que nos conduz em amor. Que possamos viver para a sua glória, como Elias viveu, e que possamos fazer de nossa vida um testemunho vivo da grandeza de Deus.